As primeiras palavras que ouvi de Deus foram: eu tenho uma missão poderosa para você, nunca se corrompa, filho. Eu sou Rafael. Desde os primórdios da criação, existo entre mundos, caminhando entre dimensões que os olhos humanos não podem ver. Sou aquele que carrega a cura, que desfaz os laços da morte, que restaura aquilo que foi corrompido. Mas não se engane, meu papel vai muito além de curar corpos. Eu luto contra sombras que se movem sem serem vistas. Eu estava lá quando os vigilantes caíram, seduzidos pelo brilho da humanidade, entregando segredos proibidos em troca de prazer e poder. Vi quando os gigantes andaram sobre a terra, distorções do plano divino, e ouvi o clamor dos justos quando os dias se tornaram sombrios. Quando os céus decretaram o julgamento, fui um dos enviados para executar a sentença. O mundo foi purificado em águas, mas o mal nunca desaparece completamente. Não sou apenas um curador. Sou um guerreiro. Quando Tobias saiu em sua jornada sem saber que estava ao lado de um ser celestial, eu o guiei, protegi e ensinei-lhe segredos que ecoam até hoje. Derrotei Asmodeus, o espírito da destruição, e vi de perto o que acontece quando um anjo caído súplica por redenção, mas não pode mais retornar. Há uma lei que não pode ser quebrada, um limite que, uma vez ultrapassado, nem mesmo os céus podem reverter. Mas há algo que poucos percebem. Os anjos caídos ainda têm influência. Seus planos nunca cessaram. As correntes que os prendem em abismos profundos não silenciaram completamente. Seus sussurros ainda alcançam este mundo. Eles esperam. Eles tramam. Eles sabem que há algo que pode mudar tudo. E quando esse segredo for revelado, nada mais será como antes. Há algo que poucos ousam compreender. O tempo é uma ilusão para os mortais, mas para aqueles que vieram antes da criação da Terra, passado, presente e futuro são apenas fragmentos de uma mesma verdade. Eu vi impérios nascerem e ruírem. Vi reis serem coroados e assassinados na mesma noite. O que os homens chamam de história é apenas a repetição de um padrão antigo, um ciclo que começou muito antes da humanidade existir. Eu me lembro do princípio, quando 7 príncipes celestiais foram estabelecidos. Miguel, o guerreiro. Gabriel, o mensageiro. Uriel, o portador do fogo divino. E eu, Rafael, aquele que cura, aquele que vigia os caminhos entre os mundos. Cada um de nós recebeu um domínio, um dever inquebrantável. Mas houve um tempo em que um 8º nome foi sussurrado nos céus. Lúcifer, o mais belo, o portador da luz. Ele caminhava entre nós, e sua glória resplandecia. Mas quando a voz do Altíssimo soou, revelando que algo novo seria criado os humanos, seres menores, frágeis, feitos de pó, o orgulho que crescia em seu coração se tornou um incêndio. Ele recusou-se a curvar-se. E foi então que as engrenagens do destino começaram a girar. A rebelião foi rápida, feroz. Os anjos caídos se ergueram contra os céus, e o primeiro grande conflito da criação se iniciou. Eu estive lá. Vi quando as hostes leais avançaram, quando Miguel ergueu sua espada flamejante e as estrelas caídas foram lançadas para longe. Mas Lúcifer e os seus não foram os únicos a desobedecer. Houve outros. Os vigilantes. Estes não desafiaram Deus por orgulho, mas por desejo. Eles olharam para as filhas dos homens e cobiçaram sua beleza. Desceram, ensinaram segredos proibidos, alteraram a ordem das coisas. Armas, feitiçaria, astrologia, encantamentos. Eles deram à humanidade o conhecimento que ela ainda não estava pronta para receber. E o resultado? A corrupção se espalhou como uma praga. Os nefilins nasceram. A terra foi tomada pelo caos. Eu fui enviado para consertar o que estava além da reparação. Vi cidades sendo varridas do mapa, impérios inteiros afundando sob as águas, enquanto os clamores dos justos ecoavam nos céus. Mas nem todos os anjos caídos foram destruídos. Alguns foram aprisionados. E é aqui que a história se torna ainda mais sombria. As prisões dos anjos caídos não são lendas. Elas existem debaixo de montanhas, no coração de desertos esquecidos, no fundo de oceanos que os homens ainda não exploraram. Eles esperam, acorrentados, mas não vencidos. Os séculos passam, e os selos enfraquecem. O que acontece quando algo que deveria permanecer selado começa a despertar? Os sinais já estão por toda parte. Há ecos em textos antigos, mensagens codificadas em civilizações há muito extintas. A verdade foi ocultada, mas nunca destruída. E aqueles que procuram podem encontrar as peças desse quebra-cabeça antes que seja tarde demais. Porque quando as correntes finalmente forem quebradas,
O que está por vir será maior do que qualquer dilúvio, qualquer guerra. Será um confronto entre o que resta da luz e aquilo que foi lançado à escuridão. Os sussurros do passado ecoam na escuridão. Nas cavernas mais profundas, em ruínas enterradas sob eras de silêncio, há registros de uma guerra que nunca terminou. A humanidade vive sua ilusão de progresso, distraída por tecnologia e poder, mas os sinais estão por toda parte. As escrituras falam de prisões subterrâneas, de portais selados por ordem divina. Mas o que acontece quando a terra treme? Quando abismos se abrem e as águas engolem cidades inteiras? Essas catástrofes não são meras coincidências. São ecos de uma batalha invisível, um jogo de forças além da compreensão dos mortais. O livro de Enoque descreve como os vigilantes foram acorrentados em locais sombrios, aguardando o dia do juízo. Mas há algo que poucos entendem. Algumas dessas entidades podem nunca ter sido presas. Algumas podem ter permanecido ocultas, manipulando reinos e impérios, alterando o curso da história sem que ninguém percebesse. As sombras sempre estiveram presentes. Desde os faraós do Egito até os impérios modernos, linhagens foram influenciadas por algo além do humano. Os grandes reis da antiguidade consultavam entidades que sussurravam segredos proibidos. O próprio Salomão, conhecido por sua sabedoria, teria possuído um anel que lhe permitia comandar espíritos. O que exatamente ele estava controlando? E mais importante, será que esses seres realmente obedeceram? Ou apenas esperaram o momento certo para retornar? O véu entre os mundos nunca foi tão fino. Movimentos estranhos no céu. Relatos de aparições. Descobertas arqueológicas que desafiam a história oficial. Há algo acontecendo nas sombras, e aqueles que prestam atenção sabem que os selos não durarão para sempre. Os vigilantes caídos. Os anjos aprisionados. Eles ainda estão aqui. E o dia em que as correntes se partirem não será um dia comum. O que foi selado será revelado. O que foi esquecido voltará à tona. E aqueles que estiverem cegos pela ilusão deste mundo não terão tempo de reagir. Lúcifer, o portador da luz que escolheu as sombras. O príncipe dos anjos que caiu pelo peso de sua própria ambição. Ele viu a glória do Criador, conheceu seu poder sem limites, testemunhou o universo nascer do nada, e ainda assim, escolheu desafiar aquele que é eterno. Mas por quê? Seria orgulho? Sim, mas não apenas isso. Seria loucura? Talvez, mas há algo mais profundo. Uma obsessão. Um desejo ardente de provar que Deus estava errado. Desde o momento em que foi lançado das alturas, Lúcifer não luta para vencer. Ele luta para destruir tudo que Deus ama. Se ele não pode governar o céu, ele fará da criação um inferno. Mas há algo que poucos compreendem. Ele não é um inimigo irracional. Ele não age sem estratégia. Ele sabe que sua sentença já foi decretada, que o lago de fogo o aguarda. Mas enquanto houver tempo, enquanto houver almas para arrastar consigo, ele continuará. Porque para ele, cada alma que se perde, cada ser que se afasta do Criador, é uma ferida aberta naquilo que Deus criou com amor. Ele seduziu anjos para se unirem à rebelião. Corrompeu civilizações inteiras. Sussurrou mentiras a reis e imperadores. Moldou ideologias. Alimentou guerras. Ele convence o homem de que ele mesmo pode ser um Deus. E a ironia? Foi exatamente isso que causou sua queda. Mas o que ele teme? O que o assombra nas profundezas? Ele viu o fim. Ele conhece a profecia. Ele sabe que, no final, ele perderá. O lago de fogo não é uma metáfora. Ele já sente o calor se aproximando. O tempo está se esgotando. E é por isso que sua fúria cresce a cada dia. O mundo está correndo para um clímax inevitável. As peças estão se movendo. Os sinais estão diante de nós. O grande confronto não é algo distante. A guerra já começou. E quando a última trombeta soar, quando o céu se abrir e aquele que é fiel e verdadeiro cavalgar à frente de seus exércitos, não haverá mais lugar para a escuridão se esconder. Mas até lá, Lúcifer lutará. Não porque acredita que pode vencer, mas porque ele quer levar quantos puder com ele. Lúcifer não age sozinho. Desde sua queda, ele teceu uma teia de influência que se estende por todo o cosmos. Há séculos, seus seguidores tentam reescrever a história, ocultar verdades e distorcer a realidade. Mas há fragmentos que escapam, registros ocultos que apontam para sua presença nos momentos mais sombrios da humanidade. Nos dias de Noé, ele corrompeu anjos, os chamados vigilantes, para tomarem mulheres humanas e gerarem descendência profana. Esses gigantes, os nefilins, trouxeram caos e destruição.
O mundo mergulhou em trevas e violência. Mas o Criador respondeu. O dilúvio não foi apenas uma purificação da terra. Foi uma guerra cósmica, uma sentença contra os que desafiaram a ordem divina. Os vigilantes caídos foram acorrentados nas profundezas, os nefilins foram varridos, mas Lúcifer escapou. Ele mudou sua estratégia. Se antes tentava corromper diretamente a criação, agora agiria nas sombras, manipulando reis, impérios e religiões. Na Babilônia, ele arquitetou a Torre de Babel, uma tentativa de desafiar os céus novamente. Mas Deus confundiu as línguas, dispersou os homens e frustrou seus planos. No Egito, ele inspirou a adoração de deuses que exigiam sangue e escravidão. Em Canaã, rituais profanos eram feitos em sua honra. Cada grande civilização, de alguma forma, foi tocada por suas garras. Roma, Pérsia, Grécia. Todas carregavam traços de sua influência. Mas talvez um dos momentos mais ousados de sua história tenha sido sua tentativa direta de destruir o próprio Filho de Deus. No deserto, Lúcifer tentou corromper Jesus. Prometeu-lhe reinos, riquezas, poder ilimitado. Mas foi derrotado com 3 palavras: está escrito. Ele não desistiu. Manipulou líderes religiosos, instigou multidões, usou a traição de Judas para levá-lo à cruz. Mas em sua maior vitória, veio sua maior derrota. Quando o sangue do Cordeiro foi derramado, as correntes do inferno foram quebradas. O domínio da morte foi arrancado de suas mãos. Mas a história não termina aí. Lúcifer não parou. Ele se adaptou. Agora, ele age não apenas com violência, mas com ilusão. Ele não precisa mais de sacrifícios físicos, basta que a humanidade esqueça Deus. A cada geração, ele apaga vestígios da verdade. Ele infiltra ideologias, muda narrativas, reescreve a história. E há algo ainda mais perturbador. Os anjos caídos que foram aprisionados nas profundezas. Há profecias que dizem que eles serão libertos por um curto período. O que acontecerá quando esses antigos gigantes voltarem? O que Lúcifer está preparando nos bastidores? As Escrituras falam de um tempo de grande engano. Um tempo onde sinais e prodígios falsos enganarão até os escolhidos. Onde a besta se levantará, e o mundo se dobrará diante dela. O que está por vir já foi escrito. Mas a questão não é se acontecerá. A questão é, você estará preparado? Desde antes do princípio, antes que houvesse tempo, matéria ou espaço, Jesus já existia. Ele não surgiu em Belém. Ele não começou seu reinado há 2000 anos. Seu nome é o Verbo, e o Verbo estava com Deus e era Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a luz primordial que deu origem à existência. Nos tempos primeiros, quando os alicerces do universo foram lançados, ele já estava lá. Antes que os anjos fossem criados, antes que Lúcifer se levantasse em rebeldia, ele era o centro de tudo. Ele falou, e a realidade passou a existir. O cosmos foi tecido por suas palavras. Os céus foram estendidos como um véu pelo poder de suas mãos. Foi ele quem moldou Adão do pó e soprou nele o fôlego da vida. Mas quando a humanidade caiu, ele não foi pego de surpresa. O Cordeiro já estava destinado à cruz antes da fundação do mundo. O plano de redenção não foi uma reação, mas uma decisão eterna. E ao longo da história da humanidade, Jesus apareceu repetidamente. Ele caminhou com Abraão no deserto como Melquisedeque, rei de justiça, rei de Salém. Ele lutou ao lado de Josué como príncipe dos exércitos celestiais. Ele estava na fornalha ardente com Sadraque, Mesaque e Abednego, como quarto homem no fogo. Ele sempre esteve presente, guiando, protegendo, intervindo. Mas então, no tempo determinado, ele desceu. Não como um rei terreno, não como um conquistador militar, mas como um humilde servo. O próprio Criador do universo foi envolvido em carne e nasceu entre os homens. O mundo não o reconheceu. Ele caminhou entre aqueles que foram feitos por suas mãos, mas foi rejeitado. Ele curou os enfermos, restaurou os cegos, expulsou demônios, acalmou tempestades. E mesmo assim, os líderes religiosos conspiraram contra ele. Lúcifer pensou que poderia matá-lo. Manipulou os fariseus, usou a traição de Judas, instigou o ódio da multidão. Mas ele não entendeu o mistério. A cruz não foi uma derrota. Foi uma emboscada. O sangue derramado não foi um fim, foi um começo. Quando Jesus disse está consumado, não era um grito de fracasso, era um decreto de vitória. Ele desceu às profundezas. Destruiu as cadeias da morte. Tomou as chaves do inferno. E ao terceiro dia,
Ressuscitou, esmagando a cabeça da serpente. Agora, ele está à direita do Pai, mas sua história não acabou. Ele voltará, não como um cordeiro, mas como um leão, não para ser julgado, mas para julgar. Ele virá com exércitos celestiais, com olhos como chamas de fogo, com uma espada que sai de sua boca. Os céus se abrirão, os impérios das trevas ruirão, e todo joelho se dobrará diante dele. Mas antes que esse dia chegue, há algo que poucos entendem. Jesus não é apenas uma figura histórica, não é apenas um personagem dos evangelhos. Ele é o centro da existência. Toda a criação gira ao seu redor. E no final, aqueles que o negaram verão a verdade tarde demais. Mas aqueles que o reconhecem agora fazem parte de algo eterno. E há segredos mais profundos, mistérios ainda não revelados. Porque o que está por vir será maior do que tudo que já foi. A história de Jesus ainda está sendo escrita. O universo inteiro aguarda o momento em que ele reivindicará o que sempre foi seu. E você? Onde estará quando ele voltar? O Apocalipse não é o fim. É o início do verdadeiro governo de Cristo sobre todas as coisas. O mundo como conhecemos já está ruindo. Guerras, fome, desastres naturais, nações em colapso. Tudo isso são apenas os primeiros sinais, os ecos distantes do que está por vir. Mas o grande conflito espiritual está prestes a atingir seu clímax. Jesus, aquele que venceu a morte, retornará não mais como um servo sofredor, mas como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não virá em silêncio como na primeira vez. Não haverá uma manjedoura, nem uma cruz. Ele virá montado em um cavalo branco, com vestes tingidas de sangue, e os exércitos do céu seguirão. Os reinos deste mundo cairão diante dele, porque seu tempo chegou. Lúcifer sabe que não pode vencer. Ele conhece as Escrituras melhor do que qualquer teólogo. Sabe que seu destino já está selado. Mas o orgulho o impede de se render. Ele luta não porque tem esperança de vitória, mas porque deseja levar consigo o maior número possível de almas. Seu objetivo final não é apenas se rebelar contra Deus, mas desafiar o próprio plano divino. Ele quer transformar a criação num reflexo de sua própria corrupção, arrastar os humanos para o mesmo abismo onde será lançado. E então virá o momento crucial. O anticristo surgirá, um líder global que enganará o mundo com promessas de paz e unidade. Mas sua verdadeira intenção será preparar o cenário para a maior perseguição já vista. Quem não se curvar ao seu domínio será perseguido, silenciado, caçado. A marca da besta não será apenas um símbolo, será um pacto de lealdade com as trevas. Mas os fiéis resistirão. Eles saberão que Jesus está às portas. E quando o mundo inteiro estiver mergulhado no caos, os céus se abrirão. O sol escurecerá, a lua se tornará em sangue, e então ele virá. Os exércitos das trevas tremerão, os reis da terra tentarão se esconder, mas não haverá refúgio. A verdade será revelada. E então, com uma única palavra, ele destruirá o anticristo e seus seguidores. Satanás será acorrentado e lançado no abismo por 1000 anos. O mundo será restaurado, e Jesus reinará com justiça. Mas essa não será a última batalha. Após 1000 anos, Satanás será solto uma última vez para testar os corações dos homens. Ele reunirá um exército tão grande quanto a areia do mar, e marchará contra a cidade santa. Mas antes que possa atacar, fogo descerá dos céus e o consumirá. E então, o juízo final. Todos os mortos ressuscitarão, e cada um será julgado conforme suas obras. Os que rejeitaram a verdade serão lançados no lago de fogo, juntamente com Satanás, a besta e o falso profeta. A morte e o inferno deixarão de existir. E então, algo novo surgirá. Um novo céu e uma nova terra. A nova Jerusalém descerá dos céus, e Deus habitará com os homens. Não haverá mais choro, nem dor, nem trevas. O mal será apagado para sempre, e a eternidade começará. Mas há algo que poucos entendem. Algo que foi dito, mas raramente compreendido. O verdadeiro plano de Deus não é simplesmente levar os fiéis para o céu, mas trazer o céu para a terra. O Éden será restaurado. A criação voltará ao seu estado perfeito. E no centro de tudo estará ele, Jesus, o Cordeiro que se fez rei. Mas antes que esse dia chegue, há algo que precisa ser revelado. Algo que foi oculto desde os tempos antigos. Porque o Apocalipse não é apenas um evento do futuro, ele já começou. As engrenagens da profecia estão se movendo, e aqueles que têm olhos para ver já percebem os sinais. Mas há um mistério ainda maior, algo que pode mudar tudo o que você pensava sobre os últimos dias.
Ainda existem muitas revelações a serem feitas. Pense sobre tudo isso, peça sabedoria a Deus e continue sua jornada de fé na vida, porque Jesus ainda tem muitos planos para você. Deus abençoe sua vida